Oi gente, eu sou a Ingrid Rodrigues e eu sou psicóloga e eu queria falar hoje sobre o processo da vitimização crônica. E eu me pergunto até que ponto a vitimização crônica pode ser uma consequência daquilo que eu tenho chamado da era das pessoas de cristal. Eu acredito que sim. Eu tenho visto ultimamente que nós estamos cada vez mais frágeis e mais vulneráveis a sofrermos demasiadamente um sofrimento muitas vezes desproporcional à situação que foi desencadeadora do processo. O Kant, no seu imperativo categórico, ele dizia o seguinte: age de tal modo que aquilo que fizeres possa ser convertido em lei universal. O que isso significa? Significa direitos e deveres proporcionais para mim e para o outro. Então, assim, à medida em que eu estou preocupado em que o meu direito ele seja preservado, eu devo necessariamente também estar preocupado com que o direito do outro seja preservado. O que eu tenho visto são pessoas extremamente preocupadas em ser respeitadas, em que a sua liberdade seja assegurada e cada vez menos preocupadas em assegurar a liberdade do outro ou o direito do outro. O Kant dizia também que nós somos regidos por uma espécie de obrigatoriedade moral. Isso quer dizer o seguinte: à medida em que eu sei o que é certo ou errado, eu tenho a obrigação de agir em acordo com isso. Ponto. O que acontece? Às vezes eu sei o que é certo e errado e eu esqueço de acordo com aquilo que é interessante ou necessário para mim, mas eu não dou o mesmo direito do outro. Então a gente vê pessoas muito queixosas, pessoas muito suscetíveis a ofensas. Então, assim, as pessoas hoje se ofendem com tudo e qualquer coisa. E às vezes a gente tem que ter um cuidado porque a gente sente que está caminhando, pisando em egos o tempo todo. Egos cada vez maiores e muitas vezes desproporcionais às nossas competências. Porque o que acontece? É uma relação direta. À medida em que a gente se torna mais frágil, a gente também se torna menos competente. Então a gente vê hoje, por exemplo, as pessoas que elas querem dirigir, mas elas não querem necessariamente aprender a dirigir, passar marcha, essas coisas, isso é muito complicado, é muito difícil. Tudo bem, um carro que me permite fazer isso, ele se torna mais interessante, mas ele também diminui uma habilidade minha. E aí a gente quer amar sem sofrer, a gente quer correr sem cansar, a gente quer fazer atividade sem suar. Então, assim, como é que a gente vai viver dentro disso? Qual é a possibilidade que a gente tem, de alguma forma, de a gente poder ser competente pela nossa existência, se a gente tem que ter o tempo todo alguém que nos garanta o nosso direito a isso? E aí outra coisa que acontece também ultimamente é que nós queremos ser autênticos, mas a gente tem confundido autenticidade com hostilidade, com grosseria, porque a gente não dá o mesmo direito ao outro. E aí eu penso que quanto mais arrogante e desrespeitoso nós nos tornamos, mais sensivelmente nós reagimos ao outro. E o excesso de facilidade e a nossa incapacidade de lidar com frustrações faz com que nos candidatemos a ser eternas vítimas. E aí a pergunta é: vítimas dos outros? Não, vítimas de nós mesmos, vítimas dessa fragilidade excessiva e da nossa incapacidade de lidar com frustração. Nós passamos a nos ofender com absolutamente tudo e acabamos querendo ter um tratamento privilegiado o tempo todo. E se nós todos tivermos tratamento privilegiado, para quem que a gente vai privilegiar? Porque está todo mundo preocupado em privilegiar o outro. Não é assim que funciona. E aí a gente passa a se ofender com tudo, né? E a gente acaba procurando cada vez mais quem? Os psicólogos. Não só os psicólogos, mas muitas vezes outros profissionais que às vezes nem têm um tratamento adequado. Eu, enquanto psicóloga, eu acho ruim que a demanda do meu consultório aumente? Claro que não vou ser hipócrita. Mas eu entendo que tem demandas que não necessariamente precisam que você procure um psicólogo. Lidar com sofrimento, por exemplo, por uma perda amorosa, é uma questão de tempo. Com o tempo você vai dando conta de que isso aconteça. E aí a gente pensa o seguinte: o que acontece também? Quanto mais frágil a gente se torna, mais deprimido ou mais sujeito a uma depressão a gente também está. E eu estou colocando a depressão entre aspas, gente, porque a gente tem que entender que nem todas as vezes em que você tem dificuldade de fazer alguma coisa, isso significa que você esteja deprimido, né? A gente tem visto assim, que as pessoas elas querem fazer as coisas se as coisas forem
mais fáceis, mais tranquilas. Quem é que não tem resistência, depois, por exemplo, de um período de férias, de acordar de manhã cedo, e tomar banho, e se vestir, e ir trabalhar, e passar não sei quanto tempo no trabalho? É natural sentir isso. Isso não significa necessariamente que você esteja vivendo um processo depressivo, né? Outra coisa que eu vejo muito, a gente abre o Instagram, a gente vê o tempo todo falando de gratidão e de meditação. É óbvio que qual é a grande questão da gratidão? A partir do momento em que você se torna grato por algumas coisas, você reconhece aquilo que você tem e é óbvio que só amplia o seu olhar sobre a questão. Mas a gente tem que pensar que existem pessoas que se dedicam, por exemplo, à prática da meditação uma vida inteira. E a gente quer fazer isso com o aplicativo. E se o aplicativo puder meditar com nós, melhor ainda, né? Existe um filósofo chamado Lipovetsky que ele fala o seguinte, que a gente tem ganhado muito em leveza de execução, né? Mas perdido em leveza interna, porque a gente não está leve, a gente está pesado o tempo todo e a gente espera que o outro ele seja responsável por trazer de volta a nossa leveza. Outro dia, conversando com uma amiga, ela fez uma analogia que eu achei interessantíssima. Ela falou que é a mesma coisa que a gente tem visto hoje em dia de uma pessoa adulta carregada no colo, numa situação claramente de infantilização. Quando você tem uma criança pequena, até certa idade, é o mais natural, até porque essa criança não sabe andar ainda, que você carregue no colo, que você acalente no colo, mas em alguns momentos você tem que colocá-la no berço, em alguns momentos você tem que colocá-la no chão para ela aprender a engatinhar, para ela encontrar o equilíbrio que vai ser suficiente para que ela possa andar e se desenvolver normalmente. Um adulto que está no colo não é uma criança, né? Mas eles se comportam muitas vezes como se fosse. E quando você faz isso, por exemplo, numa relação de amizade ou num casamento, você percebe que você coloca um peso demasiado na relação que não vai servir para um processo de crescimento, muito pelo contrário. Quando você está no colo de uma outra pessoa, você economiza energia, você economiza decisões, você economiza alguns pensamentos, mas você não vai para onde você quer. Quando você está no colo de alguém, você vai para onde aquela pessoa decidir que é mais adequado que você vá. E aí você vai entendendo que você está cada vez mais distante de viver a sua própria existência. E qualquer coisa que der errado, em contrapartida, você vai dizer assim, não, mas foi fulano que quis assim. Foi porque o fulano escolheu desse jeito que isso aconteceu. E aí você não assume responsabilidade e acaba abrindo mão direto da sua vida. Se você pensa na pessoa que carrega um adulto no colo, você se dá conta do excesso de peso que essa pessoa está carregando, né? E de como que assim, quanto mais eu carrego, mais eu sinto, embora não seja de fato, que eu sou responsável pela felicidade e por não causar nenhum tipo de sofrimento ou de desapontamento àquela pessoa. O que não é normal, porque não é saudável, na verdade, porque a vida, ela nos coloca o tempo todo em situações de exposição. Quanto mais a gente corre risco, mais sujeito a gente está que a coisa dê certo ou que a coisa dê errado. Mas a gente precisa assumir de volta a responsabilidade pela nossa existência. A gente precisa parar de se ofender com tudo e qualquer coisa. A gente precisa de achar que tudo, né, foi feito pensando em nós, ou que todas as vezes que a gente ouve alguma coisa, ela está necessariamente dirigida a nós. Isso foi um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo está aqui no meu canal. E aí, assim, a gente pode estar pensando em outros temas, em outras discussões. É só vocês comentarem, ok?